Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no podcast, eu e a Bruninha. Bruninha, apresenta-nos os nossos convidados. Opa, hoje a gente está num podcast muito especial aqui. Bom, a nossa IBFcast é sempre com convidados especiais, Sim, né? sim. E hoje a gente está recebendo um casal muito especial, muito querido meu, que eu amo de paixão, que são atualmente missionários na Itália, mas foram meus pais enquanto eu fiz o intercâmbio na Espanha. Tenho um carinho muito grande por esse casal, que é o Milton e a Soraya, que estão aqui com a gente. A gente está muito feliz de receber vocês. Muito bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado. Estamos aqui com muita alegria poder participar com vocês que estão nos assistindo, né? Eu, a Soraya que está aqui, né? E nós viemos aqui para poder também falar um pouco da nossa experiência, a experiência que nós tivemos na nossa vida missionária, né? E na Itália, onde nós estamos agora, né? Opa. E também uma alegria de poder estar conversando com vocês, né? Principalmente a Bruna, né? Que esteve com a gente. Nós tivemos assim um bom tempo na Itália, na Espanha, quando nós estivemos recebendo a Bruna. Para nós foi realmente uma alegria muito grande. Quanto tempo foi isso? Para quem está em casa, às vezes não sabe. Foi um semestre, né? 6 meses. Sim, foi o semestre, mas passou rápido, Passou né? muito rapidinho. Quando a gente gosta da coisa. Olha, Então, nem fala. isso que eu vim perguntar essas coisinhas. Ela deu muito trabalho para vocês? Não fala não, gente. Não fala não que meu pai e minha mãe vão ouvir. Nossa, e já Nós foram 10 amávamos anos. estar com ela. Que bom. Ai, Não, mas tem coisas que a gente tem que manter em segredo. Vamos deixar assim, O que faz lá, fica lá. né? deixa assim. Mas ela se comportou muito bem. Oh, Isso muito obrigada. Foi Não, muito mas bem eu recebido. estava pensando, né, que para nós, que estamos fora do Brasil mais de 30 anos, não somos muito conhecidos, né? E um podcast faz com que as pessoas Verdade. vejam a pessoa de outra maneira, né? Mais perto, mais sabendo da história, né? Das experiências. Olha, vocês estão de parabéns. Ai, Deus, glória a a Deus. gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado, né? Sim. Porque a nossa ideia aqui é exatamente até essa, né? Da gente aproximar os missionários, porque graças a Deus a nossa igreja tem um coração bem missionário e a gente sempre está falando de vocês, mas é diferente quando a gente ouve vocês e ouve da experiência de vocês. Então a gente está realmente muito feliz aqui. Bom, então vamos começar aqui já, Bora, sabatinar bora. eles aqui. Vamos agora, é agora. A gente queria pedir primeiro para vocês se apresentarem um pouquinho mais, falarem um pouquinho de vocês, né, assim, da história, enfim. Aí eu queria só pedir para inicialmente vocês falarem rapidamente, se vocês quiserem começar falando um pouquinho do começo da história, né? A gente tá muito curioso para saber como que foi tudo isso aí Como do começou, chamado, né? né? Poxa. Até podem falar como que se conheceram, né? eu acho legal, eu como acho que legal. foi, a gente quer saber, né, Eu acho Tu? legal. A olho brilhou, Já vi, ele ficou até vermelho. Fica vermelho. Não, eu sou vermelho por natureza. Ah, entendi. Ótimo. Mas eu posso dizer que o chamado missionário começou por mim, né? A minha esposa ela tinha um chamado para poder fazer a obra de Deus, mas ela não tinha nada específico. Mas o chamado Itália era algo que estava realmente no meu coração, né? Mas falando a respeito da a minha conversão, né? Porque a Soraya tem uma outra experiência, né? Ela nasceu no berço evangélico, mas eu me converti com 17 anos de idade, né? Ai, que legal. E a minha conversão foi assim muito interessante. Depois a gente pode comentar, né? Mas eu me converti e depois mais adiante conheci a Soraya, né? Nós estivemos assim, foi muito interessante que eu conheci o momento de nós nos encontrarmos. Foi muito interessante, foi no momento de evangelização. Eu estava evangelizando uma pessoa junto com uma outra jovem que estava comigo, né, que conhecia ela, que era amiga dela, né? E nós dois evangelizando, depois ela chega assim para poder conversar com a sua amiga, né, que era minha companheira de evangelismo, né? E
E ali nós vimos que ela evangelizava junto comigo e eu evangelizava também. E ela a nossa amiga ficava calada, ouvindo só nós dois evangelizando. Então foi aí o primeiro momento, o primeiro ponto de contato. Depois passaram muitas coisas, né? Nós nos relacionamos e tal. E mais tarde nós viemos a participar da igreja da Água Rasa, né? Onde nós ali também... Ajudávamos também numa congregação, né, em Santo Amaro. Santo Amaro, Vila Maria também, não é? Olha. Então foi aí que nós começamos a ter um conhecimento maior sobre missões, porque a igreja da Água Rasa tinha uma coisa que era muito interessante. Naquela fase da igreja, era uma igreja muito missionária. Muito missionária. Então, o meu começo foi esse, né? A minha conversão também foi bastante interessante, mas podemos comentar mais à tarde. Agora, no meu caso, como eu venho de uma família cristã, né, evangélica, a minha mãe, quando nós éramos pequenininhos, ela colocava a gente na sala todas as manhãs de joelho para orar. Então, nós tínhamos que... Ela lia a Bíblia para nós e nós orávamos, né? Cada um fazia a oração da nossa forma, da nossa maneira, né? E eu cresci nesse ambiente. Mas, na adolescência, eu tinha crise. Porque quando uma pessoa chega aqui na igreja, ou numa reunião, ou numa casa, e aí uma pessoa assim que já está no Evangelho fala assim, a minha vida foi transformada. Eu fazia aquilo outro, Deus transformou minha vida, né? Eu não sou mais a mesma pessoa, tal, né? E é verdade que as pessoas são transformadas, não é? Quando a pessoa abre o coração a Deus, quando se entrega, as vidas são transformadas. Mas no meu caso não foi uma transformação, porque desde pequena eu já fui criada no Evangelho, já fui aprendendo, mas eu precisava de algo específico, que eu me sentia que eu não era... como dizer assim, não era salva. Então, eu tinha essa crise. E eu não falava para ninguém, mas um dia eu falei para minha mãe, né? Mãe, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. A minha mãe, que é isso? Como que você fala uma coisa dessa? Eu falei, não, porque as pessoas chegam na igreja, a minha vida foi transformada, e a minha não foi transformada. Aí a minha mãe, né, com muita sabedoria, falou assim, sabe o que acontece? Você está dando ouvido às coisas que não é de Deus. Hoje, quando você for dormir, você ora, põe seus joelhos no chão e ora, e clama a Deus. E aí eu tive, naquela noite, um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Ai, que aí legal, eu senti, né? mesmo que eu sou, que eu pertenço a Deus, né? que eu sou comprada com amor, né? Com o sangue precioso de Jesus. Né? E interessante que isso de missões, eu não tinha mesmo. Eu fiz seminário, eu gostava de trabalhar na igreja, eu não tinha emprego, né? Eu trabalhava de temporário, eu trabalhava um mês, outro mês eu estava trabalhando na Palavra da Vida, outro mês eu estava num outro acampamento ajudando, né? Então, eu já tinha isso, mas nunca pensei em sair fora do Brasil, nunca, não tinha isso em mente. Mas a minha mãe dizia que quando eu tinha 5 anos, eu via os aviões passando e ela falava assim, ela me disse, depois de adulta, que eu dizia, eu vou para bem longe. Olha aí, Um ó. dia eu Eu vou já viajar. estava, Um dia eu vou viajar e vou para bem longe. E a minha mãe depois que falou. Mas sabe? eu gostei bastante de ouvir até o seu testemunho assim de vida, porque eu também nasci na igreja. Essa frase é engraçada, né? Parece que aqui, ó. foi aqui, onde a gente ó. tá hoje. Eu nasci no hospital. Eu nasci no hospital, né? Aqui, ó. Mas é um termo, né, que a gente usa. Mas assim, cresci na igreja e meu testemunho é bem parecido com o seu. Assim, não falei pra minha mãe que eu achei que eu ia pro inferno. Eu não cheguei nesse ponto, mas de você. E eu tenho amigos e conhecidos que ainda falavam assim, ai mas eu não tenho nenhuma experiência. Acho que eu vou sair um tempinho só para eu viver uma coisinha, depois eu volto e tal. E depois que, mesmo você sendo nascido na igreja, tem uma frase que minha mãe fala que eu acho muito legal, assim, que é, filho de crente não é neto de Deus.
Né? Tipo, É. tem gente que acha assim, nasceu na igreja, a pessoa Já já tá meio caminho andado. O Assim, ingresso né? ali pro céu é Garantido. garantido ali, né? E é legal isso, porque você teve a sua própria experiência com Deus e mesmo conhecendo, você de fato ali depois teve uma experiência com Deus. E acho que até para quem está ouvindo a gente que é adolescente, talvez, né, cresceu na igreja e fica pensando isso, mas não sei, né? Será que não era melhor eu ter uma experiência fora? Sim. Não, né? A gente é prova viva que vale muito a pena permanecer. Aquela mudança né? radical, né? Exatamente. Às vezes fica muito assim, né? Visível só a mudança radical. Mas esse processo de mudança Interno, né? Eu Mas posso muito legal. imaginar assim um pouco esse lado, né, da Soraya e também da Bruna, né, que sempre fica faltando alguma coisa quando, principalmente, ouve os outros, né, com aquelas figurinhas, o antes e o depois, né? também. Como aquelas fotografias de dieta que a pessoa Isso, faz. é né? bem assim. Antes eu era assim, agora sou assim, né? Mas realmente, como que fica, né, a questão da pessoa que já nasceu na igreja, já nasceu no meio Nesse evangélico, ambiente, no no ambiente. berço do evangelho, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo é que faz essa A obra obra, é transformadora na vida da pessoa. Porque todos nós nascemos no pecado, né? Sim, mesmo quem nasce na igreja. Mesmo. E é legal também porque nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo de qualquer forma, porque às vezes a gente vive de maneira metódica. Eu sou do louvor, sou da dança, sou do não sei o quê, e você não teve realmente aquele encontro com Deus, né? Aquele de realmente confessar a Cristo, entregar a sua vida e tal. Então é muito legal. E eu queria ouvir um pouquinho do seu testemunho também, já que Sim. Aí, Túlio, eu sabia que você foi não ouvir a era sua... eu. Essa curiosidade não era minha. Essa curiosidade são dos ouvintes. Dos E ouvintes. de quem está assistindo. Isso, a Então, gente faz eu isso sabia pra galera, que você né? ia estar curioso, então eu ia perguntar, tá bom? Não, eu falei 2 vezes já, né, que eu quero falar a respeito da conversão, mas a minha conversão foi muito interessante. Foi no trabalho, eu tinha os meus 16 para os 17 anos, né, quando trabalhava num escritório, e num escritório muito grande, né, de uma empresa que nem existe mais, né, ali na Avenida São João, e nesse escritório tinha também depois o refeitório, porque todos nós comíamos juntos ali, cada um levava a sua marmita, né? Então, ali tinha sempre um rapaz que falava da Bíblia. Ele contava uma história da Bíblia a cada dia. Cada dia. Eu não sabia, não entendia muito bem, mas eu ouvia e eu achava interessante. No outro dia tinha uma outra história diferente para poder contar, também da Bíblia, e eu achava interessante. Aí fui achando interessante e sempre quando eu ia para o refeitório, eu já procurava onde que está o Raul, onde que está o Raul. Eu ia sentar ao lado do Raul porque eu queria ouvir mais uma outra história. Porque era interessante, você está comigo ouvindo alguém contar uma história bíblica, né? E foi assim que eu me converti, comendo e ouvindo do Evangelho. Nossa, que legal. De alguém, né? Depois aconteceram muitas coisas, né? Porque quando eu saí daquela empresa, eu fui para outra empresa, eu não tinha mais o Raul para poder escutar, né, a palavra de Deus, né? Mas aquilo foi trazendo fome, porque quando a gente come, quando a gente se nutre da palavra de Deus, nós queremos a continuação. Só que no outro lugar não tinha isso. Então eu comecei a procurar um lugar, né? E eu só conhecia a Igreja Católica naquela época, né? Então eu fui na Igreja Católica e ali comecei a ouvir, comecei a participar com os jovens, mas também parece que estava faltando alguma coisa. Eu não estava recebendo aquilo que eu recebia. Saudade desse do Raul, rapaz. né? Não, é interessante que ele disse que o que ele aprendia do Raul, ele levava lá para os jovens. Nossa, que legal. Sim, O que ele aprendia lá... Engraçado que Não só do Raul, não só do Raul.
porque depois abriu uma igreja evangélica, desculpe, só para poder completar, abriu uma igreja evangélica perto da minha casa, e aí eu fui também conhecer essa igreja evangélica perto da minha casa. E ali eu ouvia da Bíblia, lembrava das mensagens do Raul, e depois eu chegava ali nas reuniões de jovem da comunidade eclesiástica de base, né, que é chamada Comunidade Eclesiástica de Base, a SEBS, e começava a falar tudo aquilo que eu tinha aprendido. O que você ouviu, você fala. O que você aprendeu, você também ensina. E comecei a ensinar. E o meu tio, que era sacristão, um dia chegou e disse assim: olha, Milton, você vai ter que decidir, né? Porque aqui na Igreja Católica, só quem prega é só o padre. Quem ensina a Bíblia é só o padre. Você não pode ensinar a Bíblia, né? E você vai ter que escolher, ou você vai para lá, ou você fica aqui. E eu pensei, eu tenho pouco para ensinar e muito que aprender. Então a decisão ficou fácil para mim, né? E foi assim que eu me converti ouvindo a palavra de Deus. Mas interessante, que primeiro foi na mesa, comendo com meus companheiros, ouvindo o Evangelho, que começou a haver, pela palavra, a transformação na minha vida. Foi assim que eu me converti e assim que iniciei a minha vida cristã. Olha, eu acho que essa é uma tática infalível. Porque sempre vem esse item de comer, sentar à mesa. Eu estava até pesquisando um pouco sobre isso. E é uma dedução minha, né? Eu acredito que quando a gente senta assim na mesa para comer, a gente acaba relaxando, acaba né, soltando um pouco as barreiras, os cadeados. A gente fica mais à vontade. Tanto para ouvir, para falar, para se abrir. Interessante isso, né? Quando a gente está se alimentando, a gente começa a ficar a vida é mais, né? Pode falar, tô aqui, quero escutar, ou eu posso falar, me escuta um pouco. Fica interessante o papo à mesa, né? Principalmente depois que você come, você fica muito mais bem relaxada, né? Totalmente vulnerável. Mas olha que legal, né? Eu nunca imaginava, né? O que eu acho mais interessante de tudo isso é que a coragem do Raul, né? Do Raul de ser ousado, de contar. Muitas vezes a gente tem vários receios, assim, né? Dentro do trabalho e tal. E ele aproveitava o momento que ele tinha ali para evangelizar, né? Nossa, muito interessante, assim. Que venham mais Rauls por aí, né? É interessante que depois eu descobri que ele era seminarista. Ah, tá explicado. Porque eu senti tanta saudade porque quando eu fui para a Igreja Católica, né, eu fiquei com tanta saudade dele, né, que eu queria manifestar a ele. Eu falei assim: olha, eu estou seguindo o cristianismo, né, da forma que eu conhecia. Fui até aquela empresa e perguntei qual é o endereço dele, porque ele também já não trabalhava mais lá. Me deram o endereço, eu fui lá, né, e era um alojamento do seminário. Né, que legal. Da Faculdade Batista Teológica de Perdizes, né? Então, eu cheguei, conversei com ele, falei com ele, estava muito contente e tal, porque Deus estava fazendo uma obra em mim e tal. E ele disse assim, e foi ele que disse para eu ensinar a Bíblia para eles. Porque ele disse assim para mim, assim: e qual é a igreja que você se converteu? Eu falei assim: a Igreja Católica. Aí, é interessante, né? Porque ele poderia dizer muitas coisas, mas olha só o que ele disse. Ele falou assim: pois, então, vá lá e continua a ensinar. Você aprendeu, né? E foi aí que eu pegava dele, foi aquilo que minha esposa falou, eu pegava aquilo que ele me ensinava e aquilo que eu ouvia da outra igreja, que eu comecei a frequentar depois um pouco mais tarde, né? E aí, então, foi que aconteceu tudo isso. Já estava exercendo um chamado pastoral ali, já, né? A gente já aprendeu desde o começo da conversão, né? Que legal. Nossa, muito legal, né? Os testemunhos, assim. Isso é uma coisa que eu acho que hoje está muito diferente. Essa questão de você aprender, de você reter, de você ter conhecimento em alguma coisa e você não praticar, não
né, não repassar, não né? repassar. É Você viu verdade. que interessante? Tipo, ele era seminarista e ao mesmo tempo já estava exercendo aquilo. Então ele já estava aprendendo. E ele falou, faço mesmo. Tipo assim, se já aprendeu de mim, já passa adiante. Isso é muito bom. Ele podia dizer assim para mim, não, essa não é uma boa igreja. Eu vou dar para você um endereço de outra igreja. Ele não disse isso. Ele falou assim, continua a falar da palavra de Deus, porque o poder está na palavra, no evangelho. É verdade. Nossa, ele foi muito sábio, né? Porque a nossa tendência seria exatamente essa. Não vai, não fica na igreja católica, né? Então, aí entra nesse ponto da gente querer buscar conhecimentos e fica por um viés técnico. Aí fica, sabe, não, peraí, mas a igreja católica, ele segue em outra linha. Então, você como está seguindo, sabe, vai com um viés técnico e não, vamos viver o que a gente... Poder, Exatamente. Né? Verdade. Isso é muito bom, isso é muito bom. É muito legal. Sinto falta disso hoje. Bom, aí vocês estavam lá juntos, então, evangelizando lá, né? Aí Então, o olhinho fez assim... Não, mas eu não gostava dele. A gente quer ouvir tudo. A gente ouviu só a versão dele. Isso é verdade. Eu acho que é sempre assim, né, Túlio? Depois você conta a sua história aí também. Agora... Eu acho que podemos passar a parte, né? Não. Tem outro tema aí. Vamos fazer uma votação. Quem quer ouvir, eu. Não, mas ele já foi curado, né? Já foi curado. Ele era tão magro, gente. Ele Sério? Era feio. Eita. Até a mãe dele fala que hoje ele é mais bonito. É que a beleza estava no interior. Isso aí. Tá vendo? Precisava florar, e foi depois, né? Foi com o tempo. Foi ela que trouxe mais beleza pra sua vida. Aí que aconteceu, né? Mas mesmo assim a gente namorou. A gente namorou um tempo, depois desistimos. Aí eu fui para a Espanha. Agora eu vou contar outra história, né? Fui para a Espanha, fiquei 2 anos na Espanha. E meus pais moravam perto, né? Os nossos pais. E eu falava assim, nós éramos amigos. A gente parou tudo, mas a gente era amigo. E aí eu falava para o meu irmão, que morava perto da casa dele, vai lá pegar o telefone da casa dele que eu não trouxe. E ninguém ia. Olha. Naquela época não tinha WhatsApp. Sim, não tinha essa facilidade. Tinha o telefone de orelhão que você tinha por as fichinhas que caía. E lá, de lá para cá, era muito caro. Era caro, né? Aí ninguém dava o telefone. E eu orava. Eu estava na Espanha e eu orava. Eu não quero espanhol. Eu falava para Deus, eu quero um brasileiro. E aí, o que aconteceu? Mas fala rápido, que a história é longa. Aí, o que aconteceu, né? Eu orando. Aí eu lembrei o telefone dele. Nossa, o Espírito Santo revelou, eu acho. Então, aí no sábado de manhã, vou ligar lá de manhã aqui no Brasil, né? Peguei e liguei para ele, mas morrendo de medo, porque 2 anos ele podia ter casado. Porque tinha menina atrás dele. Olha aí, o magrinho. Né? Ele era um pouco feinho, mas as meninas, porque ele era líder lá da igreja dos jovens. Então, imponente, Quando eu estava de frente, as meninas me viam. Quando eu estava de lado, eu já não sabia onde eu estava. Cadê o Milton? Isso é ótimo. Aí eu lembrei, né? Eu liguei para a casa dele, mas eu estava com medo, porque eu pensei, em 2 anos pode ter casado. Já pensou em ligar para um homem casado? O que vai falar o quê? Verdade. Aí eu pensava também, se a sogra, que a mãe dele me atende o telefone, ela também não vai gostar, porque eu estou ligando para um homem casado. A sogra, ela já profetizou. Não. Aí liguei, né? Aí ele atendeu. Aí eu falei, então eu vou poder conversar, porque... porque foi ele. Aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, você está casada? Ele falou, não. Eu falei, que bom. Vamos continuar, próximo. Agora dá pra gente continuar a conversa. Aí, conversando, eu perguntei, você sabe quem eu sou? Não sei. Ele não conseguia saber quem eu era. Nossa, não lembrou. Ele não, porque eu não disse meu nome. Entendi. Queria saber se ele entendia pela voz, né? Mas ele não conseguiu. Olha. Aí, depois que eu disse meu nome, nossa, aí eu comecei a falar tudo em espanhol, né? Aí já não entendia mais nada. Ela queria testar, para ver já o irmão já estava Fazer preparado para a obra, né? Então, mas aí quando eu resolvi voltar para o Brasil, depois a gente pode contar essa história também. Ele foi me buscar no aeroporto, lá em Viracopos. Mas ele estava tão lindo. 2 anos se foi transformou. Foi bom, esse tempo distante. Estava maduro, mais gordinho. Comeu um pouquinho mais de arroz e feijão, né? Mas aí, então, foi nessa época que vocês resolveram voltar juntos e casaram. Nos casamos lá
na igreja da Água Rasa. É que ano que foi o casamento? 89, o pastor... mesmo ano do meu pai e da minha mãe. Pastor Pedro Mendes, que fez nosso casamento. Ai, que legal. E o Roberto também, Roberto Monteiro de Castro. Foram os 2 pastores que celebraram. Olha, que legal. Que legal, hein? E daí pro chamado aí, foi nesse meio tempo? Sim, não, o chamado foi um período antes até mesmo de conhecer a Soraya, né? Foi por diversas vezes Deus falava comigo a respeito de Itália, sempre Itália. É interessante. Começou com uma conferência que eu estava ouvindo no seminário, e nessa conferência o pregador que estava falando naquela noite, porque eram 3 noites, ou a semana toda, não lembro muito bem, ele estava falando um tema sobre missões e sobre que devemos despertar por missões, né? E então ele tocava no assunto, e aquele assunto estava de acordo com aquilo que eu estava pensando. Parece que ele estava conversando com o meu pensamento. Olha só. É interessante. E naquela época eu estava fazendo musculação. Um pouco de musculação, né, para poder pra ficar mais fortinha, melhorar um pouco, né? Foi por isso que ela me encontrou um pouquinho melhor, entendi. né? Foi estratégia. Exato. E então, ele dizia assim, olha, você precisa se exercitar mais nas coisas de Deus, porque lá fora o mundo está precisando de missionários, né? E eu tinha um pensamento, porque como eu trabalhava, né, eu tinha um pensamento, falei assim, olha, mas missionário eu acho que eu não quero ser. Eu posso ser pastor, missionário não. Isso você com quantos anos? Teria 19 anos. 19 já, assim. Olha só. Então eu pensei assim, para ser missionário não, porque missionário, eu imaginava o missionário passando fome lá na África, né? Que não tem, fica sempre orando para poder Deus mandar um prato de comida para ele. Então eu falei assim, eu estou acostumado com um salário sempre ao final do mês, eu não vou me acostumar com esse tipo de vida. Né? Essa vida deve ser muito difícil, né? E então foi quando eu estava pensando, não, sem salário eu não quero ser missionário. Aí o pregador falou, nesse momento, falou assim, e você que está com problema de salário, saiba que na Itália, ele falou Itália, estão dando um salário para pastores, né, para pessoas, para ser missionários ali, salário para poder ser missionários ali. Foi ali quando começou todo esse contato de Deus na minha vida, falando a respeito de um país em específico e falando a respeito de um ministério em específico. E foi aí que começou a despertar, e sempre todas as coisas que foram acontecendo foram indicando esse caminho Itália. Agora você deve estar perguntando, tá bem, mas você não foi diretamente para a Itália, né? Era a minha próxima pergunta. Eu estou vivenciando o que você vivenciou. Eu ia perguntar isso. Estava no teu pensamento. Você estava no meu pensamento agora. Eu ia fazer essa pergunta. Rapaz, que da hora. Mas foi uma decisão assim bastante difícil, né? Porque quando nós casamos, eu trabalhava na Localiza, né, aluguel de carros, eu trabalhava só 6 horas, eu ganhava muito bem. Pode fazer publicidade aqui? E ele pode. E ele também trabalhava numa empresa, na diretoria, ele fazia um bom salário, eu tinha o carro dele, eu tinha o meu carro, nós compramos um apartamento, e a nossa vida estava estável, né, os móveis novos, né? Então, se a gente pensar para missões, ou se ele pensava, que eu tinha que seguir, né? Eu era companheira. Fazer o quê, né? Abandonar tudo isso? Eu tinha que deixar toda essa coisa, esse conforto que a gente tinha, né? Mas um dia ele chegou e falou assim, vamos fazer o passaporte que a gente vai embora. E eu... Como assim, né? Aí nós fomos conversar com o pastor Pedro Mendes, que é o nosso pastor, né? A gente queria ir direto para a Itália, mas o pastor Pedro Mendes disse, não, é melhor vocês irem para Portugal, porque o missionário que está lá, ele está precisando de ajuda. E vocês vão ser uma bênção lá. Né? O pastor pensou, isso vai ser uma bênção. Aí nós falamos assim, não, nós não estamos preparados. Aí o pastor Pedro Mendes falou assim, não, você prepara na viagem.
No caminho. Sensacional. Mas por causa da Nós necessidade apresentamos. que havia, uma necessidade muito grande. Eu imagino que o pastor que estava lá, o missionário, devia estar, né? Porque Não como daria para nós- esperar 1, 2, 3, Não. 4, 5 anos, né? Não, no seminário a gente estava preparado, a gente estava preparado assim de missões, né? Sim, sim. E aí nós pensamos assim, então vamos obedecer ao nosso líder, né? E quando chegamos lá, gente, foi uma escola. Foi uma escola para nós. Que eu nunca pensei que eu ia ter uma escola assim. Era um desafio, traz desafios. Como que foi o começo, assim, dessa mudança, né? Até uma questão, assim, que eu queria entender, a gente queria saber, como que foi a reação da família de vocês, quando vocês falaram, olha, nós entendemos que a gente tem um chamado de Deus, né? A gente entende que a gente tem que ser missionários e tal. Como que foi até da igreja, da família, enfim, a gente queria ouvir um pouquinho desse processo também. Sim. Eu acho que a família não entendia muito bem o que nós estávamos fazendo, né? Aliás, até nós mesmos não tínhamos nada muito definido, porque nós não fomos com um projeto missionário. Nós queríamos ser missionários, fazedores de tenda, ou seja, queríamos ir para a Itália, trabalhar lá e, através do ministério, poder auxiliar alguma igreja e abrir igrejas. Assim, nós queríamos ser missionários assim, nesse primeiro momento, né? Mas quando nós chegamos ali, Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. O nosso pensamento, nós pensávamos em ficar ali poucos meses e, de repente, nós acabamos ficando 10 anos ali. Né? Nossa. E então a família não sabia, porque pensava que nós estávamos indo para Portugal, naquela época, né? Para Portugal ou para a Europa, para poder trabalhar. Né? E a minha família, né? A minha família pensava, eu acho que a tua família também. Não, eles não interferiram nada. Eles sempre... Não foi difícil, não. porque Ai, que não bom. foi assim um choque, não foi assim, Entendi. estão indo para o campo missionário. Não, ninguém sabia exatamente o que nós íamos fazer, porque nós não tínhamos um projeto missionário definido para poder dizer isso à família, né? E talvez não assustasse tanto, porque a cultura é um pouco mais parecida. Eu Talvez ia se você falar, falasse, né? Também. Por mais que nós não Talvez. entendíamos o Tem que uma os portugueses falavam, né? Não O primeiro entendíamos. momento. Nós chegamos lá, não entendíamos. Eu tive que ficar 15 dias diante da televisão para poder entender Era muito entender chato o português. assistir televisão. Como é que foi aí lá? Como é que foi esse tempo, esse começo lá? E aí? Como é que foi isso? Olha, interessante que a gente não tinha o endereço do missionário. E então a gente foi no correio. A gente foi no correio. Tínhamos. assim? Deixa eu só explicar essa parte. Ele tinha mudado, né? Tínhamos, nos disseram assim, esse é o endereço do missionário. Só que lá está escrito apartado. Apartado. Apartado é a caixa A postal. caixa postal. Não tinha Ai, endereço. ai, A gente nossa. foi apartado. Falei, onde que é essa rua apartada? Maravilhoso, né? Mas foi Apartado de Deus, 1280 Maia. Onde que é esse apartado? Aí ninguém sabia. Eu falei assim, vai lá no correio. Fui lá no correio. Falei assim, onde que é apartado? Não, apartado é uma caixa postal. Então qual é o endereço? Não podemos dizer. Porque isso Aí nós é falamos, uma uma política do fila correio. enorme, né? Aí ele falou assim, nós estamos procurando um missionário que se chama Getúlio e tal. E tinha alguém na fila que conhecia. Nossa. Falei assim, eu sei onde que ele. Eu sei onde que Era ele. do Sério lado, isso? era do lado. Ainda bem, né? Pensou se falar, não, tem que pegar 5 ônibus, 4 vans. Não, a gente sabia que era naquela cidade, né? Ai, onde que nós bom. estávamos, mas foi muito interessante. Foi aí que nós Chegamos lá. começamos o nosso contato com a nova cultura, né? E a obra missionária lá era nova. Muita gente, todos os dias, tinha aconselhamento. A gente abria, nós morávamos em cima da igreja, e o pastor descia, né, o missionário, nós também descíamos, a gente limpava a igreja, lavava, a gente fazia tudo lá na igreja, né? E o dia inteiro aconselhamento. Por quê? Os portugueses, naquela época, não sei agora, né, eles são místicos. Eles procuram a igreja e procuram... Procura ajuda espiritual, de todas as maneiras. É. Seja com o pastor, seja com o padre, seja com o que eles chamam lá de bruxo, né? Que são entendi. E eles espíritas. tinham muitos problemas espirituais. E era, assim, muito difícil para nós, que eu não tinha muita experiência nessa área, né? Mas a gente viu Deus libertar tantas pessoas que hoje... verdade.
As igrejas nossas lá em Portugal, que nós começamos, são de pastores que se converteram com a gente. Que legal. Nossa, que lindo. São pastores, famílias que estão lá, igrejas cheias de português. Bom, agora estou dizendo que está chegando um monte de brasileiro lá, né? Tem muito brasileiro indo, né? Agora tá... Interessante. Então, ao longo desses 10 anos, deu muito fruto lá. Nós pudemos trabalhar para a implantação de 3 igrejas lá, né? Na cidade da Maia, na cidade de Felgueiras e na cidade de Lousada, que são 3 cidades que estão muito próximas ali, né? E também ajudamos a fundar outras igrejas, né? Ali na Redondeza, como em Gaia, na cidade do Porto, Braga, Monção, e outras igrejas, agora outros lugares lá que eu não lembro agora, Valongo, né? E também com posteriormente a vinda do pastor Paulo Mendes, que quando começou com o seminário, né, a coisa se difundiu ainda mais, porque a função dele foi, na abertura do seminário, foi na preparação de novos obreiros, né? E isso proporcionou ainda mais o crescimento de igrejas ali no norte de Portugal, né? Que eram poucas igrejas, né? Mas foi um momento muito interessante, muito precioso, porque toda vez que nós nos reuníamos as nossas 3 igrejas para poder fazer o batismo, que nós fazíamos um batismo no ano e escolhíamos o verão, porque não tínhamos um lugar específico para batizar, e nós escolhemos a natureza, um rio. E nós íamos no rio e levávamos a ele muita gente. Eu lembro que os nossos batismos eram batismos de entre 60 a 80 pessoas. Né? É bastante gente. E fora todos os irmãos da igreja e parentes e pessoas que eram curiosas, queriam ver o que estava acontecendo na cidade. Esse monte de gente, né? Nós chegamos a ter mais de 500 pessoas ali, todo naquele grupo, fazíamos um culto ao ar livre. Realmente foi um momento assim, muito precioso. Nossa. É interessante, né, que nós falamos da mesa de comer juntos, né? A gente sempre teve esse hábito, né, de convidar pessoas para ir à casa. Porque eu acho, eu não sei no Brasil, né, que 30 anos fora a gente não vive mais como 30 anos atrás, né? Eu não sei se ainda continua aqui no Brasil de convidar pessoas para ir na casa. Continua. Inclusive, a esposa do Túlio, ela faz uma comida tão boa, eu não sei como que ele não é gordo. Porque eu sou muito grande, dá para enganar. Mas a gente ainda mantém, sim, né? Sim. Esse hábito. Isso é verdade, porque daqui a pouco eu vou na casa de alguém. Não vai falar de quê, né? Não, convidadíssimo. Estou, inclusive, todos vocês. Então, aí nós convidamos um casal, casal de jovens, que aí tinha acabado de casar. A mãe do rapaz, ela vinha na igreja, tinha se convertido. E o rapaz estava querendo vir na igreja, mas a mulher não. Ela falou, não, eu sou católica, eu vou na missa e tal. Tá bom, mas não tem problema. Aí convidamos eles para ir lá em casa comer. Eu ia fazer uma feijoada, mas eu não sei fazer feijoada, né? Mas era só uma... Feijão preto. Feijão preto, corta eu não sei fazer feijoada. Aí eles vinham em casa e ficavam conversando, um monte de coisa, mas de repente a gente falava de Jesus, né? E ela falava assim, eu sei, eu gosto muito de vocês, mas eu não quero, eu quero continuar na igreja católica, porque eu nasci lá, eu não quero mudar. Aí... Depois, passados uns meses, chamava de novo. Aí, vai lá comer em casa, tal. O Rafael nasceu, eles vinham em casa para ajudar a decoração na festa e tudo, né? Aí, aconteceu que nós mudamos de cidade e, uns 2 anos depois, o pastor dessa igreja chamou a gente para ir lá na Universidade da Igreja, que era a nossa igreja primeira. Quando eu chego na igreja, assim, que estava todo mundo se preparando, sabe quando antes de começar o culto, que as pessoas vão chegando, tá? Nós chegamos e sentamos ali. Quando eu olho no púlpito, ela estava lá. Nossa! Eu olhei para ela e fiquei assim. Ela olhou para mim e ela começou a rir, né? Porque ela sabia que eu estava pensando. Sim. Ela estava no louvor. Chocada. Nossa, tá vendo?
Que legal, né? E a semente plantada. Ela falou assim, É. você me enganava com a feijoada. A feijoada, Hoje eu né? entendi. Feijoada evangelística, né? Mas quais você falou do nascimento do Rafael, né? Eu queria saber como que foi para vocês ter o filho lá no campo, lá em Portugal, longe daqui, longe da família, porque também acaba sendo um desafio para quem vai seguir o campo, missionário, uma coisa né? interessante, né? Que quando nós estamos fora do nosso ambiente familiar, Deus dá pessoas para nós. Legal. Que se torna como pais, como irmãos, como primos, né? Como família. Como família. Quando o Rafa nasceu, não tinha avós, não tinha tios, né? Aí nós pegamos uma irmãzinha da igreja portuguesa que ela limpava a igreja de joelho. Nossa. Porque ela queria a igreja perfeita. É uma senhora de 70 anos naquela época. Aí eu peguei e falei assim, Rafael, vamos na avó Quitéria. E ficou a avó Quitéria. Ai, que bonitinho. A Quiterinha era a avó do Rafa. E ela fazia o papel de vó mesmo. Ela levava ele para casa, dormia lá, né? Comprava pijaminha para ele. Que legal, né? Acolheu mesmo. Não, aí o Rafael veio para o Brasil, né? Com 6 anos, 7. Mais tarde... Aí ele voltou para casa e falou assim, mãe, você mentiu para mim. Eu falei, mas como que eu vou mentir para você, Rafael? Que sensacional. A avó Quitéria não é minha avó. Porque a mãe dele foi falar para ele, né? A avó deve ter ficado brava mesmo. Mas né? foi nessa altura que o Rafael descobriu uma outra coisa, que a família não era só pai, mãe e avó Quitéria, né? Olha que interessante. Ele descobriu que ele tinha tios, tias, Primo, primos não, é e verdade. outros avós que ele não conhecia. Não, né? é porque, né, tá distante, tadinho. Acho que a cabeça dele deve ser, minha família, pai, mãe e avó adotada. Eu tenho contato aqui, são esses. Mas e o Dani já nasceu na Espanha, então, né? Não, Sim. eu já morava em Portugal ainda. Sim, Portugal? É porque ela não teve assim uma experiência muito positiva, né? Quando nasceu o Rafael, e ela conhecia uma parteira lá na Espanha e ela quis ter uma experiência de ter o filho na Espanha. Ai. E lá é muito fácil, né? Entre os países ali é muito fácil fazer A migração, né? fazer essas digamos assim, essas conexões de um país ao outro, né? É como se você dissesse assim, eu não quero ter um filho aqui em São Paulo, quero ter no Rio de Janeiro. Entendi. Então é mais ou menos assim. Pertinho. Então foi nesta que o Danilo acabou nascendo em Madrid, né? Mas nem precisou usar parteira, porque ele nasceu Ele foi adiantado. Ele foi rápido. Não quis esperar. Mas então, agora Espanha. Como é que foi essa saída de Portugal até chegar à Espanha? Lembrando que nosso chamado era Itália, né? Então, e não era Portugal, né? E por que Espanha, onde nós ficamos 13 anos ali, ou não, 16 anos ao todo, né? Olha só, já 16 anos nós tivemos. Itália ainda não. Então, quando nós estávamos em Portugal, nós estávamos buscando o momento de Deus para poder ir à Itália, né? O momento de Deus esse não apareceu, nós não víamos a porta aberta e não queríamos ir para a Itália sem ter uma convicção do momento que era para poder ir à Itália, né? E foi nesse interim em que abriu uma porta, digamos assim, diante de nós, né, onde percebemos que Deus falava para nós irmos à Espanha, né? E é interessante que por 3 vezes Deus falou muito forte conosco para poder ir para a Espanha, né? E a última vez foi quando nós tivemos que orar, porque até mesmo foi aí que a CIB esteve em contato conosco dizendo sobre que seria importante que nós pudéssemos iniciar ali uma obra missionária, né? E então nós pensamos assim, bom, como vamos fazer? Vamos fazer uma oração. Vamos orar, né? E até mesmo o pastor Roberto Monteiro de Castro era secretário de missões naquela época, e falou assim, vamos fazer assim, vamos orar, né? Qual é a oração? Bom,
nós não tínhamos sustento como missionários. Nós estávamos trabalhando em um plano missionário, mas nós não tínhamos sustento missionário, né? Então ele disse assim: vamos fazer o seguinte: se Portugal te liberar, porque eu era pastor de uma igreja ali, se Portugal te liberar e te der 1/3 do salário, se a CIB aceitar você como missionário e dar 1/3 de um salário, e se a Suécia, né, que é através da Interact, né, também der o outro terço missionário, outro terço do salário, né, e um pastor, né, Nossa, quantas Da condições, Espanha. né? da Espanha, que os pastores da Espanha não gostam muito Fizesse de missionários, o convite, né? Fizesse o convite, então vamos entender que é de Deus. Ok. Eu vi que todas essas coisas eram meio impossíveis, né? Porque eu não apresentei nenhum projeto na CIB. A igreja em Portugal queria muito a todos nós, e os pastores ali, trabalhando unidos, não queriam que eu saísse dali de jeito nenhum. A Suécia, eu consultei isso, nunca investiu em um missionário que não fosse sueco para trabalhar fora da sua terra. Podia até investir em brasileiro, mas para trabalhar dentro do Brasil. Mas não brasileiro, que pra não era sueco, para em outro Uhum. país. Não. E também era muito difícil um pastor, porque eu já tinha ouvido muito testemunho disso, né? Pastor espanhol convidar um missionário. Falou assim: isso não vai acontecer. Vamos orar. Nós estávamos lá com a nossa vida tranquila, éramos pastores de uma igreja, estávamos com muitas atividades, o trabalho crescendo, era gostoso, era maravilhoso, nossos filhos numa boa escola, né? Estávamos ali pensando, vamos passar o resto dos nossos dias aqui. Achamos o nosso lugar. E o trabalho da Itália, não sei, um dia, se Deus quiser, Deus vai abrir a porta, né? Mas quando nós fizemos essa oração, em 2 meses isso aconteceu. Resolveu tudo. Em 2 meses. 2 meses isto foi sem fazer força. É só ela levantar o telefone e falar assim: olha, estamos com isso, ok, tudo bem. Projeto. Conversamos com uma outra pessoa, ok, tudo bem, positivo, ok, tudo positivo. Fomos visitar lá a igreja com o pastor espanhol, ok, estamos esperando portas abertas. Gente, tá vendo? Então foi aí que nós entendemos que era realmente para nós irmos à Espanha. Né? Também assim, Não, cara. 2 meses. Quando é de Deus, né? Negócio. Não, mas Deus Eu faz- fiquei de boca aberta, porque eu orei com a fé ao contrário. Você né? orou meio assim, né? Eu estava quase com a certeza de que isso não ia acontecer. Eu falei assim: isso não vai Você acontecer. não falou, Deus, são essas condições, eu já sei que não vai dar, né? Não, mas Deus também faz umas coisas tão interessantes, né? Parece que ele brinca com a gente, né? A gente estava tão bem lá em Portugal, levou a gente para o norte da Espanha, sem ele falar espanhol, sem a gente conhecer ninguém na Tudo de cidade. novo, né? Tudo do Começar zero. do zero. Do zero. E a gente andava pelas ruas, assim, uma vez, a gente, como ele falou, a gente não tinha, nós não éramos enviados da CIB, não é? E teve os primeiros meses, o galego, que chama da Galícia, né? Eles são muito assim desconfiados. O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? O que você vai fazer? E nós alugamos a casa, e nos primeiros meses a gente teve dificuldade financeira. E então ele saiu pelas ruas, a gente não tinha dinheiro, acho que era para comer. né? Uma A gente não tinha. vez foi sair. Ele saiu pela rua assim, eu não sabia. Procurando Que não moeda tinha- na rua Que tinha acabado o dinheiro, né? para poder comprar leite para criança. Oh, que dó, nossa. Não, mas não, aquela outra foi aquela outra experiência, que eu estava na cozinha e falei assim, meu Deus, dá para você ir no mercado comprar um frango para o almoço e compra uma Coca-Cola. Hoje nós não bebemos refrigerante. Aí ele falou assim, compra uma Coca-Cola, tal, né? Aí ele falou assim, não temos dinheiro, o dinheiro acabou. Então, aí foi aí sem querer, foi aí que aconteceu. Ele saiu pelas ruas orando e via se encontrava dinheiro. Fiquei 2 horas na rua, olhando para um lado, olhando para o outro. Eu olhava, tinha aqueles mendigos que ficavam na rua pedindo, né?
Eu falei assim, gente, se eu sentasse do lado dele ali, Será será que, que cai alguma moeda? O moço não vai achar que eu, sei lá, né? Tô junto aqui, né? Então... Muita gente já passou por situações assim, né? Mas aí eu Muita fiquei gente. assim com vergonha. Eu falei assim, não vou fazer, não. Espera, Deus vai fazer alguma Aí coisa. que aconteceu, né? Ele voltando para casa sem nada, ele abre a caixinha do correio. E quando chegou lá, tinha um envelope com dinheiro dentro. Nossa. Deus usou uma pessoa lá na Inglaterra, que a pessoa pôs dinheiro na caixinha, ele foi comprar. Aí ele foi lá No envelope? No envelope. Ele foi trocar o Gente. dinheiro, que eu nem sabia, eu estava em casa. Aham. Quando ele chega em casa, um montão de coisa na mesa, eu falei, meu sacola Deus, com que é isso? Falou, gente, só pediu um frango e a coca, chegou um banquete, Tudo, né? Eu falei assim para ele, não, cara. era uma Coca-Cola. Não, mas é legal e até é interessante porque essa semana na célula a gente estudou o livro de Jó. Sim. E aí a gente estava falando ontem exatamente sobre isso. A gente até comentou na minha célula que quando a história de Jó mostra pra gente, né, que tudo que a gente tem é nada. E é interessante a gente ver isso, que quando parece que você está tudo estabilizado, tudo certinho, você fala assim, agora eu tô tranquilo. Aí Deus vem falar, então... aí né, mexe tudo, Eu né? prevejo que esses são sinais de que tudo vai mudar. Né? Quando tá tudo muito também calmo. penso isso. É um perigo, né? Você fala, ai meu Deus. Sabe? Mas desde Portugal nós tivemos muitas experiências com Nesse respeito à sentido. provisão. Olha só. Provisão. E Nós tivemos Nossa, sobrenatural, nós ficamos né? 3 meses num apartamento bonito. Aonde? Em Portugal, Em né? Portugal. Se abrir as portinhas, tinha vinagre, sal e açúcar. Tinha mais a geladeira vazia. Mas todos os dias alguém trazia na igreja um frango. Outro Alguma trazia coisa. alface, outro Nossa. trazia arroz. Ou alguém batia na nossa porta e fazia, tá aqui o batata. E então teve uma noite que a gente foi dormir mais cedo, que não tinha Eu nada falei assim, pra vamos dormir comer. mais cedo, porque senão a fome vem, aperta, depois a gente não... Aí, quando tava Dorme aqui, passa a gente fome. Tava arrumando para dormir, aí bate a porta assim de casa, a menininha lá, uma adolescente, olha, minha mãe fez bolinho de bacalhau para vocês. Ah, olha só, E gente. pensou em você, um olha. prato cheio, falou assim, poxa, obrigado, bolinho de bacalhau para jantar. Então, mas é interessante que os nossos pastores, nossos líderes, não sabiam. E a gente aprendeu muito isso, né? Que a gente não deve se lamentar do que você está passando, as dificuldades. Você está passando duro. Você não tem para pagar o aluguel, você não tem para pagar a luz, o gás. Mas você pode falar para Deus que você não tem, que Deus vai ser esse Deus de provisão quando você está precisando, né? É verdade. E então o que aconteceu? Chegou Natal, aí os portugueses, quando põem a mesa de Natal, meu Deus do céu, são Coisa mesas linda. grandes com tudo. Nossa. Você come 3 dias de comida. Acho que eu tô precisando passar o Natal Passa o lá em Natal Portugal. lá em Portugal, lá no norte, vocês vão ver. Interessante. Aí a portuguesa pegou e convidou a gente. Eu falei assim, mas irmã, eu não estou podendo levar nada. Ela falou, não, mas você não é para você levar nada. Aí então me aliviou, né? Ufa. Aí o que aconteceu? O pastor Paulo Mendes estava lá naquela época, e aí acho que ele conseguiu uma oferta para nós. E eu lavava roupa na máquina, não tinha máquina, lavava na banheira, nem tanque eu tinha. E você sabe, né? Você torce no inverno, nunca mais seca. Ainda mais lá que é O é que inverno, tem o inverno calefação, europeu né? é difícil de secar Não roupa. é como aqui no Brasil que faz frio hoje, mas amanhã está sol, então não dá para É você. frio muito direto, legal. né? É. Aí eu estava orando, falei, Deus, eu preciso de uma máquina, não posso ficar sem máquina, né? Aí chegou dinheiro lá do Brasil, né? E aí foi ver o dinheiro, era o preço da máquina. Olha. Aí eu peguei, o Milton falou assim, não, nós vamos no mercado fazer compras. Aí chegou no mercado com aquele dinheiro, eu falei, ai meu Deus, vou Eram fazer $400 compras. naquela Era época. muito dinheiro naquela época. Aí nós pensamos assim, bom, essa oferta veio por 3 meses. Nós temos que fazer compra para suprimentos de 3 meses. Né? E então nós fomos ao supermercado. Acho que eram $600, né? Mas $200 a gente tinha que reservar para ir comprando coisinhas durante esses 3 meses. Sim. Os produtos frescos, né? Mais os $400, né? Vamos comprar fazer a isso. festa. Tudo organizado, tudo planejado. Fomos no supermercado grande que tinha ali, né? E compramos. Eu falei assim, para ela assim, pode comprar tudo que você achar que vai ser necessário, vai ser útil.
Nós enchemos 2 carrinhos, mas assim, Nossa, abarrotados. fizeram- Assim. Eram carrinhos grandes, não é como esse da agora, não. Era muito grande. É bem grande mesmo e abarrotados, né? Mas eu com uma calculadora para não errar, porque senão... Contado, Contando, exatamente. igual o Julius lá do Todo Mundo. Chegamos lá na caixa. caixa e e quando foi para poder pagar, né? Aí ela falou assim, olha, deu realmente $400 ali a compra. Né? Era escudo naquela época, eu estou falando Nossa, nem era euro ainda, dólar, sim, eu pra tô falando gente em dólares associar, para né? poder Uhum. ter uma ideia, né? $400, deu certinho. Aí ela falou assim, Deus, bem que essa compra podia ser grátis. Que eu comprava a máquina. Ela, Sim, ela pensou, foi uma oração de Uma oração, pensamento, aham. né? E então a menina do caixa falou assim, olha, nós estamos com uma... Ah, é aniversário do É aniversário do Aham. supermercado, então Você você... está isso aqui- oferecendo chocolate, caneta, camiseta. Falou qualquer brinde. presente, qualquer É. presente simbólico, né? E eu falei assim, bom, e qual vai ser o meu presente? Ela falou assim, bom, isso aqui é surpresa, porque são só umas tiras de papel com código de barras. E o leitor da máquina que vai dizer o que vai ser o presente Seu para prêmio, vocês. aham. Aí eu falei assim, ok, então eu pego essa aqui. Pegamos aquela, deu o leitor, compra grátis. Nossa, que Senhor maravilha. da Se soubesse, glória. tinha pegado até mais coisa. Olha como Deus é lindo, Pois né? é, aí ela pôde, depois nós fomos dando glória a Deus, né? Recebemos o dinheiro de dinheiro volta, de ela pôde volta. comprar a máquina dela, olha só. Que oração forte, hein? Sensacional! É. Eu nunca ia imaginar isso acontecendo. Quando você falou que recebeu o valor da compra, eu falei, como é que será que eles deixaram de comprar? Compraram a máquina? Eu achei que o Mas brinde ia ser a máquina. Eu fiquei pensando, será que o brinde era a Será que vai ganhar a máquina? máquina? né? Mas isso que é legal, né? A gente ouvir essas histórias assim e ouvir o sobrenatural de Deus, né? Quando a gente confia até no... Tem uns 2 meses, o pastor Pedro Sertão também esteve aqui. E até eu estava conversando com o Regis, que é o nosso futuro pastor aqui da igreja, né? E ele falou... Ele e a pastora Sueli também, a esposa dele, estavam falando sobre que o trabalho de missões, do pastorado, geralmente você abre mão de algumas outras coisas, né? Mas você vive tantas experiências sobrenaturais com Deus, né? Deus cuida de tantos detalhes, assim, que são experiências que talvez você não vivesse fora do campo, né? Olha que lindo isso que Deus fez. Não que Ele não possa fazer em outros lugares, né? Mas o suprimento, assim, é muito gostoso poder ouvir essas histórias, assim, de vocês. E agora eu quero saber uma coisa que me interessa muito. Como foi esses 16 anos na Espanha aí? Inclusive, há 10 anos, mais de 10 anos, eu estava lá com vocês. Ai, que tempo maravilhoso. Eu queria ouvir um pouquinho como que foi... essa mudança, se teve muito impacto de sair de Portugal para ir para a Espanha, como que foi de início, porque eu imagino que se para aprender o português de Portugal já foi impactante, Exato, o espanhol da Espanha também deve ter sido, Olha porque só, eu lembro hein? que quando eu cheguei para estudar, eu tinha estudado aqui espanhol, né? Mas na minha primeira aula eu saí chorando. Eu fui fazer faculdade e eu saí desesperada. Eu falei, eu nunca vou entender o que eles estão falando. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Assim, a gente Legenda. queria saber como que foi essa experiência, essa mudança, né? Que aí já caminhando um pouco mais para o chamado da Itália, né? Já do caminho. Estamos chegando. Vamos lá, estamos quase lá. A ideia de ir para a Espanha, assim, a ideia que vem na nossa cabeça puxa, eu estou indo para um outro país para poder iniciar uma igreja, para poder pregar o evangelho, mas eu não sei falar nem uma palavra, a não ser buenos dias, buenas tardes. Olá, buenos dias, só isso, né? Mas a gente percebeu que era realmente um grande desafio para nós, né? Que não é somente a questão do idioma, é a cultura, porque se nós não aprendermos muito da cultura, a gente vai trazer muitos prejuízos, né, para a evangelização. Nós vamos mais afugentar as pessoas do que aproximar as pessoas, né? Então foi realmente um desafio grande para a gente, mas no início foi assim um pouco complicado, mas pouco a pouco acho que Deus foi também, né, capacitando a gente para poder falar o espanhol. Interessante que nós passamos 3 anos em Galícia, né?
E ali, com um espanhol muito horroroso, né? Nosso, um espanhol muito feio nosso, nós deixamos ali um local, e nós conseguimos um local alugado, numa das vias principais, na Ronda de Nelly. É na cidade principal. Na rua principal da cidade. Uma das ruas principais da cidade, que estava em contato praticamente com o estádio de futebol, o Riazor, que é do Deportivo La Coruña. Né? Era um lugar que passava muita gente, até muitos carros, né? E deixamos também um grupo de pessoas, de quase 40 pessoas ali reunidos. E pudemos também batizar uma espanhola. A primeira pessoa. Que legal. Então, para nós foi realmente uma realização, porque nós fomos ali para poder abrir uma igreja para uma denominação que já existia lá, desse pastor espanhol que nos convidou, né? E depois passamos o nosso nosso segundo momento foi abrir uma igreja independente, né, em Madrid, bem no centro do país. E ali foi uma experiência também muito boa. Durante esses 13 anos, nós começamos a crescer tanto no idioma como também na cultura, né? Interessante que eu procurava algum tipo de atividade que pudesse fazer, né, para poder ajudar também nos nossos custos, né, porque a cidade de Madrid é um pouco cara, né? Bem cara. E Deus abriu uma porta, sabe do quê? De ser tradutor de espanhol para português. Ai, que legal, tá vendo? É difícil para mim, era difícil para mim traduzir qualquer coisa de português para espanhol, né? Mas do espanhol, eu compreendendo muito bem o que estava querendo dizer para o português, era muito fácil. Era muito fácil. Outro esquema, né? Mas foi aí que eu cresci muito em termos de gramática e tudo isso. Isso ajudou bastante para poder, inclusive, pregar melhor em espanhol, né? Sim. É interessante como Deus vai preparando e fazendo todas as coisas, né? Mas na Espanha também, em Madrid, nós tivemos essa experiência, nesses 13 anos que tivemos ali, de ver uma igreja crescer desde zero, para uma igreja que chegou a ter 70 membros. 70 membros. Batizamos ali, mais ou menos isso, um grupo de 70 pessoas batizamos ali. E numa realidade de Espanha, é porque a maioria das pessoas aqui, a gente é acostumado com a realidade Brasil, né? Sim. Que tem muitas igrejas, a cada esquina tem uma igreja e tal, mas numa realidade de Europa, né, é muito lindo, né? Isso, assim, é uma coisa maravilhosa. E eu queria saber também como que foi para os meninos, né? Porque eles eram crianças ainda, né? Acho que talvez até adapte mais fácil, né? Não sei, ou não. Boa, eu vou deixar para a minha esposa falar. O Rafael que sofria mais. O Danilo não, o Danilo é bem tranquilinho. Mas o Rafael sempre era muito meus amigos. Apegado. Ele era muito assim, e acho que até hoje ele tem amizade ainda com eles lá, né? Mas o Danilo, quando nós saímos de Portugal e fomos para Galícia, no norte da Espanha, a professora, no primeiro dia, né, a professora falou para mim, você fica aqui com ele, até vem todos os dias, até ele se habituar, né? E aí a mesinha pequenininha, porque ele tinha 4 anos, põe a mesinha ali, as criancinhas vinham brincar com ele e tal, né? Eu sentei ali e não fiz nada, porque o Danilo se entrosou no primeiro dia. Nunca mais eu fui, deixei ele lá. Para ele é fácil, mas o Rafael não. O Rafael tinha muita dificuldade. Quando nós saímos da Galícia e fomos para Madrid, o Rafael fez chantagem. Ele falou assim, eu só vou se você der um cachorro. E ele não gosta de cachorro em apartamento. Aliás, ele não gosta de cachorro, né? Não, eu gosto de cachorro longe de mim. Na casa dos amigos. É igual meu pai. Que bonitinho. Aí nós mudamos lá para Madrid, enrolava o Rafael, até que ele ficou bravo, né? Vocês não me devem um cachorro. Mas aí, não, Deus foi trabalhando em todas as coisas, né? Porque o missionário, quando o casal tem a direção de Deus, as outras coisas vão se amoldando. Tem dificuldades. Verdade. Tem muitas dificuldades. Não é assim que você está... Muita gente pensa que está na Europa, tudo, mas você não está na tua terra, você não está no teu ambiente, você perde muito da convivência, né, de família.
da nossa cultura. Quando eu venho aqui, ele come pastel todo dia, né? Eu como pão de queijo. Coisas que nós não Pra temos matar lá. toda a vontade, né? De todo o Verdade. tempo que ficou longe. Agora eu vou comprar pão, eu compro farinha, polvilho para fazer lá, mas não posso fazer todo dia porque é caríssimo. É. Quanto custa o meio quilo lá? R$25. Nossa. Meio quilo. Gente, quantos pão de queijo Nossa, a gente a gente nem valoriza o nosso pão de queijo. Então a gente compra assim de vez em quando, mas o pastel não tem. Mas são todas O coisas pastel, assim. hein? É difícil ficar sem pastel. Hein? No caso de cana, né? Aí a gente já sabe, quando eles vierem aqui, a gente leva pra comer pastel. Pão de queijo. Facinho, qualquer esquina que a gente tem. É verdade. Então, mas aí para eles... Aí depois eles cresceram, né? E o Rafael é bastante diferente a personalidade dele do Danilo. O Rafael é muito aberto, ele atrai pessoas. O Danilo fica muito na sombra do Rafa. É um pouco assim... É mais na dele, né? É mas verdade. se você conversa, ele é divertido, tudo, né? Ele conversa muito com você e tal. Ele gosta de... Ele é muito amoroso, né? O Rafael é muito sociável, né? É interessante que em Madrid eu tinha a minha amizade com outros pastores, com outras igrejas, né? Eu tinha conhecimento, mas não eram, como nós tínhamos atividade, trabalhávamos muito ali só na nossa igreja, não conhecia tanto. O Rafael teve a oportunidade de ir na casa dos filhos de um pastor, porque conhecia os filhos do pastor, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro. Fazia vários contatos. Ele conhecia mais pastores do que eu. Nossa, olha isso. O momento chegava na reunião e falava assim, aqui está o pai do Rafa. Ficou conhecido como o pai do Rafa. Sensacional. Não era Que mais barato. o filho do pastor Milton, não, era o contrário. pai do Rafa. Esse aqui é o pastor pai do Rafa. Nossa. Como é o seu nome mesmo? Tá vendo? No final ele acabou então se adaptando até bem, né? Melhor, né? E uma coisa que eu queria perguntar era essa questão, como vocês falou, do cuidado pastoral em Portugal, que tinha aconselhamento todo dia. E lá na Espanha, como é que era isso? Na Espanha não tinha aconselhamento assim todos os dias, né? Mas a gente tinha também muitas reuniões. E é interessante que a reunião de oração que nós tínhamos lá à noite, são pessoas que trabalham na construção, são muitos estrangeiros que trabalham na construção, mulheres da limpeza. Mas quando a gente fazia a reunião de oração, vinha muita gente, né? Eles gostavam. É interessante que era numa igreja que nós tínhamos 70 pessoas, nós marcávamos as nossas reuniões de oração à noite. O pessoal estava vindo do trabalho cansado, muitos trabalham em construção que é pesado, né? Eles vinham, às vezes, até mesmo sem jantar. Olha. Né? E tínhamos 40 pessoas lá na reunião de oração. Era bem gostoso. Olha só. Era muito interessante isso. Mas nós trabalhamos muito ali em Madrid com o discipulado. O discipulado foi algo que marcou também a vida de muitas pessoas. Hoje eles dizem assim, olha, o discipulado fez uma grande diferença na minha vida. É como eu falei aqui também outro dia, aqui na igreja, que a gente começou a discipular casais, né? Um dia um, outro dia outro. E eles estavam juntos. Mas a própria palavra foi trabalhando com eles. Aí eles chegaram e falavam assim, nós queremos nos casar. Aí foram casando todos. Ai, que legal. Teve um casal de brasileiros que casaram e tiveram uma menininha, né? E quando veio a crise em 2008, que começou a crise lá, eles voltaram para o Brasil. Aí a gente falou assim, nossa, está indo todo mundo embora, a igreja vai ficar vazia. Aí a gente está perdendo. Mas aí depois eu pensei, né, não estamos perdendo, né? Porque eles estão voltando, eles vão ganhar, porque a menina que chegava aqui, a Simone, a família dela não é evangélica. Então ela falou assim, a minha mãe ainda não se converteu, mas ela já conhece o evangelho. Parece que a irmã dela já se converteu, então quer dizer que está ali tudo, Viraram né? missionários, né? Olha Que só. legal, né? Isso é muito bom ver essa... É que para nós, só ouvindo a história, é muito gostoso. É verdade. Porque a gente está vendo todo esse plano de Deus. Eu sei que no meio do caminho vocês não entenderam muita coisa. E é legal a gente ver aqui, a gente entende tudo, né? Entendi porque eles foram para Portugal, depois foram para lá. Vai fazendo sentido. Isso fez sentido. Nossa, é muito gostoso ver. Mas daqui. quando tá vivendo na hora, talvez não é tão... Vendo esse lado é muito gostoso. Verdade, né? Depois que já passou tudo, né? Pra gente é tranquilo. É interessante que para nós, missionários,
nós temos a mesma percepção. A gente só entende as coisas depois que passou. Por exemplo, agora mesmo eu não estou entendendo o que eu estou fazendo lá na Itália. Mas depois vai fazer todo Depois sentido, vai fazer né? todo sentido. Muito bom, muito bom. E aproveitando, então, né, de Itália, a gente até queria fazer 3 horas aí, mas não sei se o Cacá, daqui a pouco o Cacá já corta a gente aqui. Tem que marcar a parte 2, né, Cacá? Tem que marcar a parte 2, parte 3. E aí a gente queria entender um pouquinho como que foi essa transição, né, de vocês estarem lá na Espanha, já também com uma igreja firmada, já, né, trabalhando bastante tempo e sentirem já o tempo de Deus para vocês fazerem essa mudança, essa transição, que era outra língua, né? Gente do céu, nossa. Tudo de novo. Tudo de novo. Zero de novo. Quando chegou o momento de Deus, nós não entendemos que era o momento de Deus, né? A igreja já estava organizada, já tinha membros da igreja, já estava tudo preparado, né? E até que o secretário de missões, que é o Paulo Felipe, né? Era o Paulo Felipe, chegou a dizer para nós assim: olha, está no momento de mudar alguma coisa, vocês têm que pensar num novo projeto. Nossa. Aí nós pensamos em várias possibilidades, mas a possibilidade que ganhou foi Itália, né? E aí a gente vê muita confirmação de Deus. De aquele tempo é o tempo da gente sair. De sair e para onde que nós devíamos ir. E nós até pensamos, bom, vamos falar da Itália para o Paulo Felipe, né? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Porque nós oramos e tal, e nós dissemos: Paulo Felipe, não temos nem ideia, mas nós achamos que agora chegou o momento de Itália. Porque se não temos nenhuma outra opção, né? Podíamos ir para qualquer lado da Espanha. Nós fomos os pioneiros, missionários pioneiros na Espanha. Sim. Né? Como fomos também um dos pioneiros também em Portugal, né? E então, agora, na Itália é tudo novo. Não tem nenhum missionário nosso lá também. Se nós formos para lá, também vamos ser pioneiros, mas não tinha nem ideia. Então, pegamos e falamos com muito temor sobre o que Paulo Felipe poderia falar. Falei assim: Paulo Felipe, Itália é o nosso próximo plano e projeto. O que você pensa disso? Falei: Milton, é de Deus. Exatamente isso. Essas palavras foram a palavra que nós entendemos que foi o sinal verde para nós avançarmos, né? Então foi nisso que Deus foi conduzindo todas as coisas. Tivemos que desfazer todas as nossas coisas. Uma coisa, missionário não pode ter muita coisa, viu? Não pode se apegar, né? Pode se apegar. E nós temos assim muitos livros, muita coisa. E agora os móveis, todas as coisinhas que nós arrumamos durante algum tempo na nossa vida, nós tínhamos que fazer de tudo. Nossa. E chegar lá e começar desde o zero com tudo, sabe? Esse é até um processo, né? Acho que de quem tem sei lá, um chamado, né? Não sei se esse é o termo, mas de desapegar das coisas mesmo, né? Ainda mais porque, no caso de vocês, né? É bem assim, quando parece que tá tudo tranquilo, você fala: agora eu já entendi Deus. Aí eles falam: não entendeu? Não. Aí tem a mudança, né? E que ano, né, que aconteceu essa mudança? Quando que vocês foram para a Itália? Em 2017 nós fomos. Sim. E sem conhecer ninguém também, não é? Praticamente. E aí nós alugamos um quarto de um rapaz brasileiro que tinha um quarto lá livre, né? E nós não conhecíamos ninguém. Então a gente ia nas igrejas conhecer as igrejas, a cultura, né? Porque é importante para nós, como missionários, você chega na terra e sondar, né? Ficar sondando, né? E nós passamos 9 meses naquele quarto, não tinha casa para alugar. É uma cidade que você não encontra apartamentos, nem casa, nada. Porque é uma cidade universitária. Então, os universitários vão lá para ficar 2 anos, eles ficam 4, 5 e não vão embora. E as casas ficam tudo ocupadas. As casas ficam tudo ocupadas. Sempre ocupadas. E até teve uns dias lá que é sempre desafio que um missionário passa, né? Teve um dia aqui, eu falei: Senhor, mas o Senhor trouxe a gente, e agora está morando aqui nesse aperto, nesse quarto. E era horrível o quarto, porque era térreo,
tinha janela. Se a gente abria a janela no verão, vinha os bichos lá debaixo da garagem, né? Nossa. Não, Porque tinha um ralinho lá do lado. tinha as ervas, Vinha os bichos, vinha os erva pernilongos. Tinha Nossa. um pouco de mato, assim, que vinha, os pernilongos, assim, mordia a gente. Nossa. Não podia abrir aí, aquele calor, porque é um calor sufocante. É um térreo... Você tinha que escolher o calor sufocante com a janela fechada Ótimas ou opções, né? pernilongo mordendo A você noite toda a noite toda. com a janela aberta. É uma escolha difícil. Então, hein? aí eu fui para a igreja, ele tinha ficado esse dia, não sei porquê, aí eu fui sozinha. Aí eu falei, Senhor, mas por que 9 meses, 8 meses aqui e tal, nesse tempo, não acha uma casa? Aí o pastor pregando, no final ele falou assim, esse é o tempo que eu trouxe vocês, é para esse tempo que vocês estão aqui. Nossa, eu senti conforto, sabe? Quando nós missionários estamos fora, uma vez alguém perguntou, o que você sente falta quando você está nos campos? Eu falei assim, o que eu sentia falta? Não, o que eu sentia mais. Eu falei, sinto solidão. O missionário sente solidão. Porque você não tem a família, os seus problemas, você não pode estar contando para os membros. Então, você sente aquela solidão, você não está na tua terra. E nem para aquele que você está evangelizando. Não você vai pode. contar o teu problema para quem está evangelizando. Então, eu senti o conforto, sabia que Deus levou a gente para lá. E Deus ia dar a força da gente vencer todas essas dificuldades, né? Talvez você esteja perguntando assim, mas por que vocês escolheram Bolonha, precisamente, né? Ok, eu vou falar para vocês como que foi a escolha, né, da cidade. Nós chegamos a conhecer algumas cidades da Itália, conhecemos Milão, conhecemos Roma, Verona, Veneza, Florença. E conhecemos, chato, né? Conhecemos também... Catálogo, Super chato. Não, mas é um país pequeno, né? Conhecemos não é também como o Brasil. conhecemos também Bolonha. Eu, por força, conheci Bolonha, Rimini. Então, eu pensei assim, bom, de todas as cidades que eu mais gostei foi de Milão. Senhor, quando tiver que me envia para Milão. E depois, quando por fim eu conheci, em 97, a cidade de Bolonha, né? A cidade de Bolonha é uma cidade assim, muito antiga, com construções muito antigas, e eles usam, é típico lá que os edifícios ficam todos pintados de uma cor meio avermelhada, meio alaranjada. É assim um pouco impactante, né? Porque isso é de uma época de 400, 500 anos atrás, e eles conservam do mesmo jeito aquilo. E eu achava aquilo feio, deprimente. Achei que ele ia falar, nossa, achou tão bonito. Triste. Aí eu pensei assim, Senhor, se tiver que me mandar para uma cidade, não me mande para Bolonha. Olha, tá vendo? Mas é interessante, né? Que Deus abriu as portas, foi para Bolonha, precisamente, né? E eu pude compreender uma coisa, né? Que o Senhor é o dono da obra. E nós não devemos fazer nossas escolhas para Deus e dizer, Deus, eu vou fazer missões para ti, mas tem que ser desta maneira. Né? Desse jeito. E as condições de Deus, né, sempre são mais sábias, embora ela possa muitas vezes ser contraditória às tuas expectativas, né? Mas são surpreendentes. Verdade. Na maneira como Deus vai construindo as coisas, né? E volto a dizer, não sei o que eu estou fazendo lá, mas eu sei que Deus está... A próxima vez que eles vierem no podcast, a gente já vai saber, né? Sim, no próximo, quem sabe, no próximo ano eu posso... Muito legal. Isso é muito interessante. É muito interessante, assim, conversar com vocês, porque a cabeça vai a mil. Nossa, também. Algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, a gente que é novo ainda, né? A gente busca, aprende, lê o Evangelho, aprende a ler livros, aí fala, tô aprendendo algumas coisas. Aí vocês vêm com alguma frase e você fala, como assim? Eu não sei nada. Verdade. É muito... Eu gosto de quando eu aprendo algo, por exemplo, agora na experiência de vocês, estão falando dessa frase de Deus, Ele é o dono da obra.
tem um peso muito maior do que eu sempre escutei isso. Eu já escutei em vídeo, já escutei de alguém falar, mas assim, depois de todo o contexto aqui, de tudo que vivenciou, falar que Deus é o dono da obra, é muito mais... Me deu muito mais... Ela ficou muito mais rica. A frase fez muito mais sentido, fez muito né? mais sentido para mim agora. Verdade. Agora eu entendo. E é até legal, porque, até falando uma experiência mais pessoal minha, assim, tem muitas coisas que eu estou aprendendo no seminário, assim, enfim, né? O bimestre passado a gente teve uma matéria sobre estratégia missionária e tal, e é legal ouvir a experiência de vocês, porque é na prática, assim, sabe? Sim. As coisas que a gente aprende na teoria, até aqui na igreja, né? O que a gente vê nas conferências e tal, vocês explicando a situação como um todo, assim, até essa questão, por exemplo, que vocês falaram de conhecer as cidades, né, como é importante, e como que foi o impacto com a língua nesse caso aí, vocês acharam que por já ter o espanhol foi mais fácil ou não? Eu não tenho noção nenhuma, eu só sei falar buongiorno, bolonhesa, só as comidas a gente sabe, né? Contiglione, ravioli, só isso. Mas como que foi esse impacto, assim, para aprender a língua? Foi fácil, foi difícil, ou enfim? O italiano chegou a dizer uma vez para mim, para poder aprender italiano, precisa comer muita pasta. Então é um jeito bom, né? Muito bom, gostei. Não, eu cheguei lá e falei assim, eu não vou falar italiano, porque eu não quero aprender outro idioma, mas porque o italiano entende o contexto em espanhol. Então você pode falar em espanhol que eles entendem o contexto, não entende tudo, né? Eu falei, já que eles entendem, eu não vou falar italiano, né? Certo. Mas passou 2 semanas, eu, buongiorno. Não tem como. Não tem como, porque você está lá, você está ouvindo muito, né? A gente faz curso e depois você tem que falar e tal. E então já fica entrando no sangue já, verdade, né? Isso é verdade. Você pensa já em italiano. O italiano não é uma língua muito fácil. Não é fácil. Não. Aparentemente parece fácil. O espanhol é muito mais fácil em comparação com o italiano, né? Porque o italiano tem muitas... a gramática italiana é muito diferente, apesar de ser muito parecido, mas é muito diferente da que nós utilizamos, né, no português, né? E se torna realmente muito difícil, porque só na prática é que você vai aprender a utilizar o idioma, né? É difícil. O italiano, eu acredito que você aprende, mas só depois de 5 anos que você vai começar a desenvolver melhor. Esse é o que nós ouvimos, né? Só depois de 5 anos. Já o espanhol não, depois de 2 anos você já mais começa... próximo, talvez, né? Do depois de 2 anos... Existe uma proximidade, né, do espanhol para o italiano, mas existe muita diferença mesmo, né? Mas é assim, nós estamos ali, temos ali um projeto que nós estamos desenvolvendo e esperamos poder concluir esse projeto, né? No outro podcast eles vão explicar tudo pra gente. Vai ser muito legal. Porque, só pela essa questão da língua, teve um degrau, né? Portugal. Ali, Espanha, sabe? Então, um pouquinho mais difícil. E se eles não tivessem, se vocês não tivessem passado pela Espanha, talvez seria mais difícil, né? Porque o espanhol ajudou a vocês, né? Verdade, a terem essa noção já para aprender italiano mais fácil, Exatamente. E eu queria tirar uma dúvida, a gente estava até conversando sobre isso antes do podcast, né? A gente enfrentou uma pandemia global aí, né? Foi uma coisa bem doida, assim. Sim. E a gente até estava comentando com vocês, né, um pouquinho antes do podcast, que acho que a Itália, aqui no Brasil, logo no começo da pandemia, foi o primeiro país que falou, né, óbvio, primeiro foi a China, mas assim, da Europa, de que estourou a pandemia e que foi um tempo muito difícil. Aí falaram de lockdown, a Europa está em lockdown, a gente nem estava entendendo o que estava acontecendo, né? Verdade. Depois a pandemia veio para o Brasil. Verdade. E como que foi esse período de pandemia, vocês estando lá na Itália, como que foi no geral, né? Eu acho que é legal até, não só com relação à igreja também, ao projeto de vocês, mas como que foi o sentimento lá. E eu também tenho, assim, interesse em saber
mudou na vida geral do país, né, das pessoas, alguma coisa, essa pandemia? Como que foi? Vocês têm sentido essa diferença? Eu acredito que muita coisa... eu acredito que muita coisa mudou, né? E muita coisa nós vamos ver que foi mudada porque nós não estamos percebendo agora, exatamente agora. Porque a retomada das atividades começaram a acontecer agora ao longo desse ano. Ou seja, quando estourou a pandemia no início de 2020, nós ficamos muito assustados, porque nós estamos ali no norte, estamos ali no norte da Itália, e tudo aconteceu no norte da Itália, aquilo lá, e começou a morrer muita gente mesmo, e nós ficamos assustados. E era frio naquela época, e a gente... Nossa, normal, a gente fica meio gripado, meio com dor de cabeça, e fala assim, a dor de cabeça deve ser coronavírus lá. Eu estou gripado, eu acho que eu vou morrer. Nossa. Né? E a gente não sabia como que se manifestava este vírus, né? E ele falou assim, será que abrir a janela de casa vai entrar o coronavírus aqui? Nossa, né? A gente não sabia como que era o contágio, porque não havia informações para nós, né? E o governo, com restrições muito fortes, proibindo nós de sairmos de casa. Nós só podemos sair de casa com autorização, e nós tínhamos que escrever nessa autorização eu, Milton, documento tal, residente, que resido nesse lugar, estou saindo da minha casa a esta hora para ir até o supermercado fazer as compras de alimento, né? E retornando a esta hora. Tudo assim, tudo escrito, porque quando a gente saía, a polícia estava na rua e a polícia podia pedir esse documento e queria saber. E a gente tinha que assinar. Se não tivesse, era multa. Se a gente não tivesse, era multa, a gente não podia estar na rua, ninguém podia estar na rua. Então, foi aquele momento de que as pessoas já não aguentavam mais, começavam a abrir as janelas e cantar e tudo, para poder verdade, eu lembro ficar de uns menos vídeos, né? triste, porque foi muito triste, foi muito impactante. Nós pensávamos que iam morrer todos ali, porque... Era um silêncio na rua. Meu Deus! Né? Até mesmo a minha mãe ligava para mim e falou assim, Milton, volta, Vem Milton, embora. volta. Não, porque falavam, né, no começo da pandemia, porque acho que lá estourou antes daqui, né? Aqui foi mais, assim, março, que a gente entrou no lockdown mesmo, que foi uma coisa um pouco... que teve os casos e as mortes e tal. Mas as imagens que chegavam, assim, eram assustadoras, assim, aí eles falavam, né, olha, tem muito idoso que está morrendo porque não tem lugar no hospital, ele está dando lugar para outras pessoas, então foi realmente uma coisa, eu imagino os pais, né, eu também, se né, fosse meu filho ou meu pai, eu volto agora, né. Isso foi realmente muito triste ver tantas pessoas, assim, ali no norte, não só no norte, depois se estendeu por toda a Itália, né? Mas nós ficamos durante 2 anos praticamente sem poder fazer nada, porque nós fomos para lá em 2017, passamos quase um ano procurando apartamento, que não encontrávamos um apartamento. Encontramos um apartamento em 2018, começamos o nosso trabalho lá com um grupo. Esse grupo, um grupo pequeno, não passou de 10 pessoas. E depois, quando 2018, passou 2018 e 2019 também, nós tivemos algumas coisas que aconteceram. Teve um acidente com o Danilo, né, que vocês ficaram sabendo, até oraram por nós ali, né? E durante todo esse tempo, nós estávamos trabalhando com um grupo de poucas pessoas, né? Mas quando chegou no final de 2019, nós resolvemos mudar um pouco. Não está funcionando. Alguma coisa tem que acontecer, não está funcionando, né? Foi quando nós decidimos mudar de estratégia. Quando nós decidimos mudar de estratégia,
foi quando veio o coronavírus e não deixaram a gente fazer estratégia nenhuma mais. Vai mudar mesmo, ficamos, né? Mudou tudo, né? Ficamos 2 anos assim, sabe? Mas, claro, Deus sempre usa nossas vidas para poder fazer contato com as igrejas no Brasil, para aconselhar pessoas que foram membros nossos em Portugal, membros da nossa igreja em Portugal, na Espanha. Então, o ministério a gente sempre vai estar exercendo, né? Mas ali na Itália não era muito, porque nós não podíamos nem sair da cidade. Ficamos muito tempo em zona vermelha, que eles falam zona vermelha, não podíamos sair, não podia fazer nada. Vocês também tinham sair da aqui cidade, assim? não podíamos viajar, não podia. Era terrível, né? Então só foi a partir mesmo desse ano que nós começamos a desenvolver melhor um trabalho lá, tanto o trabalho de igreja, de fundação de nova igreja, como também um trabalho social, né? Bem forte, né? Essa pandemia é uma coisa que... Essa sim é uma coisa que ainda não entendo. Tem gente que não entendeu. Acho que vão demorar muitos anos, né? Porque, é sério, eu ainda vejo esses dados, tipo, de quantas pessoas morreram e, tipo, as informações que eu tinha na época, tipo, hoje tantos mil morreu. Eu não consigo ter essa noção. Não. Sabe quando a ficha não cai? Verdade. Não tenho noção que 1.000 pessoas morreram. Não, tipo, não dá para acreditar. Sabe? Dia, tipo, como assim? No Brasil chegou a 4.000 por dia, né? Mas será verdade? Hã? A gente fala, será que era verdade? É que a gente teve um problema de dados, assim... E de informações, né? Mas eu acho que sim, viu? Porque teve uma fase que estava bem distante, assim... Distante, eu digo assim... A gente não conhecia ninguém que tinha pego, ninguém que tinha morrido. Aí começou a ficar próximo. Isso é verdade. Aí a gente perdeu pessoas amadas, muita gente infectada. Então a gente viu que o quadro era bem real mesmo, assim. Foi bem assustador. Eu imagino para vocês lá, né, assim... Não, mas na nossa igreja, que é na igreja que nós estamos agora frequentando, não morreu ninguém, né, Milton? Na nossa igreja que está frequentando, de coronavírus, não. Ai, Mas bom. em Milão, Milão, sim. nós tivemos um irmão de quando havia lá uma igreja que tinha amizade conosco, né? Um grupo muito pequeno. Teve um irmão ali que morreu com o coronavírus. Foi logo naquele primeiro momento. Tinha um que também evangélico, que ele até evangelizava. Ele estava doente lá, ele evangelizou muita gente. Nossa. E ele morreu, mas ele morreu evangelizando no hospital. Que legal, né? Assim, é até nesse aspecto que eu acho que a pandemia talvez tenha tido algum fruto, né? Até das pessoas ficarem mais sensíveis, a gente percebeu isso, né? De buscarem uma espiritualidade, né? Enfim, a gente espera que elas se voltem para Deus, mas pelo menos a gente espera que tenha servido de lição nesse sentido, assim, né? Um médico lá em Milão se converteu com o testemunho de um crente. De uma pessoa que morreu de coronavírus, mas ele se converteu. Deixou um legado. Que lindo. Gente, o Cacá já deu... Ele acabou de me falar aqui, 10 minutinhos. Não, ele falou 5 para mim. Ó, você deu mais tempo pro Túlio. Foi 5? É 5 para canal. 5 para canal. Que pena. Não, a gente tem que marcar um podcast de 20 horas, né? Para contar todas as histórias, mas... é muito gostoso. É muito bom, né? Muito, ouvir, muito, assim, muito. É muito... na verdade, acaba sendo uma pregação pra gente, assim, ouvir a história de vocês, né? É muito gostoso, assim. E falar em pregação, aproveitando, pessoal, se você não viram a pregação do pastor Milton, tá lá. É verdade. Assistam agora que vocês conhecem eles mais um pouco. Verdade. Vale a pena, Nossa, vale a pena. Foi muito lindo. Vai lá, acessa o nosso canal no YouTube, né? Olha, a gente é muito IBF youtuber. Patriarca, tá lá no YouTube. E a gente, vamos aproveitar para as considerações finais, né? Já que o Cacá já está cortando nosso barato. Vocês estão assistindo, tem que fazer. Acho que era legal falar um pouquinho dos desafios também, como nós, como igreja, podemos colaborar com o projeto de vocês, né? Até, não sei se vocês têm alguma rede social, alguma coisa que a gente, ou um e-mail, não sei. Como nós podemos ajudar e conhecer um pouquinho mais do projeto de vocês na Itália também. Sim. Nosso desafio agora lá é abrir uma nova igreja no centro de Bolonha. Nós estamos com um grupo de pouco mais de 10 pessoas
e esse grupo de 10 pessoas, nós estamos trabalhando com eventos, um evento por mês, e nesse evento que nós fazemos é um evento evangelístico, onde nós alugamos uma sala, e nessa sala nós fazemos isso da projeção de filme. Preparamos lanches. Preparamos lanche, comemos, Aperitina, conversamos. que é um lanche com uma janta. Se chama aperitina. Aperitina, que é aperitivo e comida. E cena, que é a janta. Aperitina. Entendi. Olha, aprendeu muito bem. E então isso tem tido assim, um resultado bastante interessante. É uma experiência nova que nós estamos, inclusive, tendo, porque antes nós abríamos, tempos, né, de Espanha, de Portugal, abríamos um salão e depois nós trabalhávamos para poder encher o salão. Né? Talvez um pouco também do reflexo e do conhecimento que nós tivemos no Brasil, né? Mas é interessante que aquele grupo de 10 ou 15 pessoas que nós temos traz um número de umas 30, 40 pessoas, né? Para legal. O grupo. Trabalham mesmo, eles se concentram para poder trabalhar nesse sentido. Mas é uma coisa que todos estão desejando fazer. Né? É uma coisa muito bonita. É uma coisa bonita. É pequeno, mas é uma coisa que todos se concentram em fazer aquilo, né? Sem se preocupar com outras coisas, com local, com placa de igreja, com organização, com atividades, nada disso. Com se concentrar em trazer um amigo e que nós possamos ali falar um pouco de Cristo para ele de uma forma que possa impactar. Né? Nos reunimos e vemos o que é melhor para fazer, cada um tem uma função, né? E quando chega lá, tem algumas mesas, cada mesa tem um líder, um coordenador, e esse coordenador vai estar interagindo com aquelas pessoas que, que não conhecem ainda o Evangelho. Foi muito bonito o primeiro, nós vamos fazer o próximo agora, no próximo domingo, né? Não nesse domingo, no outro, né? E é isso. E também estamos trabalhando num projeto social, que é o projeto de ajudar vítimas do tráfico humano com fins de exploração sexual e laboral também. Nossa! E é claro que nós não trabalhamos sozinho, o trabalho é um trabalho em conjunto. Né? Eu tenho uma função dentro desse trabalho em conjunto. A minha função é trabalhar no sentido de... burocrático, né? Mas é burocrático. Conseguir documentação, conseguir médico, psicólogo, viagens, bilhete de viagem da pessoa para retornar ao seu país. E trabalhar para a reintegração social da pessoa, fazer um contato com uma outra pessoa no seu país ou a sua localidade de origem, para que ele possa estar dando continuação, para que essa pessoa não somente ela seja reintegrada à sociedade, mas também que ela possa ser uma pessoa discipulada por um pastor, por uma pessoa para que ela possa se apoiar bem na fé, né? Esse é o meu trabalho. Mas tem ali também uma equipe de mulheres para poder fazer contato com estas mulheres que estão na rua, né? Então, estas mulheres que estão treinadas para isso, elas fazem contato através das páginas web, através do contato que elas mesmas exibem, né, nessas páginas. É um pouco picante, né, essas páginas, mas elas fazem contato com elas. Quando elas recebem a chamada dessas irmãs, elas recebem a chamada, elas sabem que é uma voz feminina e que não se trata de digamos, um cliente, né? E então elas ouvem. Então, o recado dessas meninas, olha, estamos aqui para poder ajudar. Somos de uma associação. Nossa. Se você precisar, podemos nos encontrar para tomar um café. Se você precisar de qualquer ajuda, nós estamos aqui. Esse grupo é um grupo que se reúne
para poder orar, para poder tem intercessão, e para fazer contato com essas meninas e para tentar tirar elas das mãos dessa rede, né? Que está escravizando essas mulheres. Né? Então, é um trabalho bonito, nós temos muitos testemunhos também desse trabalho que estamos realizando. Ali. Deixa eu anotar aqui para a segunda fase. Já tem um monte de perguntas. Olha só, quanta coisa boa. Quando a gente acha assim, finais, Não, dá um pós-crédito. Nossa, exatamente, dá uma cena pós-crédito. Sempre temos que ter um plus. Mas é muito legal conhecer, né, o projeto de vocês. Com certeza a gente vai estar em oração, né? É muito lindo mesmo. Nossa, um projeto muito impactante, assim. Né, eu nem imaginava, né, assim, que era tão forte, assim. Mas a gente também coloca... A nossa igreja ama muito vocês. Espero que vocês tenham sido muito bem recebidos aqui. Sempre somos. São muito bem-vindos, né, Tu? Amamos essa igreja. Sempre que quiserem voltar. E a gente também tá aí para apoiar vocês. Quem quiser também, gente, ofertar para o projeto deles, pode entrar em contato com o pessoal do Conselho Missionário, né, Tu? Exatamente. A gente pode disponibilizar mais informações caso alguém queira também ajudar. E até mesmo para receber informações, enfim, também pode estar entrando em contato com o Conselho. Amém? Agora temos que encerrar, né? Senão que pena, vamos ficar com a tesoura, gente. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Acho que a gente ficaria aqui... Nossa, fácil. Horas, dias, né? Eu ia fazer um pãozinho de queijo já. Nossa, aí tá tendo... Eu tenho uma sugestão para a próxima vez, né? Que nós possamos conversar aqui comendo uma pizza, pelo menos. Fechou. Mas tem que ser uma pizza... Tem que ser uma pizza original lá da Itália. Essa é a intenção. Então, o próximo a gente faz lá na Itália. Isso, bem-vindos. Muito obrigada. Se vocês quiserem deixar uma palavra final também pra gente. Nós agradecemos vocês por terem lembrado de nós e dizer também que nós amamos esta igreja e sempre vocês estão no nosso coração e foi gostoso esse tempo aqui, né? A gente tinha muito para falar, mas vamos deixar para a próxima, né? Opa, com certeza. A próxima vai ser também outras 3 horas, né? Sem dúvida. E é isso, nós estamos disponíveis também para vocês, quando alguém quiser ir lá visitar a gente, mas não vão todos de uma vez, né? Porque senão... Isso aí, vão aos poucos. E a gente quer receber vocês, quem quiser ir lá passar uns dias com a gente, vocês são bem-vindos, viu? Nós amamos muito vocês. Eu quero agradecer, muito obrigado pela igreja, quero agradecer também ao Túlio e à Bruna, que fizeram uma interação muito amistosa aqui, muito gostosa, né? E eu espero que vocês possam sempre estar orando, né, por missões, porque é importante. A oração de vocês é que faz tudo isso. Não somos nós que estamos trabalhando ali e estamos sendo protagonistas de nada. Não. Nós sentimos os efeitos da oração de vocês. Se eu fosse pedir alguma coisa, eu pediria isso, né? No nosso desafio. Orem pelos missionários. Não somente por nós, por todos os missionários. Orem porque a oração faz cada coisa, abre tantas portas e salvam vidas. Isso é o mais importante na missão. Amém? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado. Foi um prazer receber Obrigado, vocês. Cacá, que está aí. Valeu, Cacá. Os bastidores. É isso aí, pessoal. Depois dessa finalização, oração. Glória a Deus. Ficamos com mais um podcast. IBF Cast. IBF Cast. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Ficamos nessa. Valeu, Tchau. Tchau, tchau.